Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, a su esposa Ruth y a todos los que lo acompañam. E também Muito boa tarde e uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e à sua esposa Ruth e a todos os que o acompanham. E também ao reverendo José Hernandes e todos os ministros colaboradores que se encontram lá na reunião de hoje, no dia 24 de outubro de 2023, terça-feira, e também a todos os irmãos que estarão recebendo lá em Honduras, o nosso irmão Andrés Cruz Gallegos, e também em El Salvador, onde estará ele os visitando, e também aos irmãos, onde o reverendo Jesus Barroyeta estará também tendo uma série de atividades nesta semana, e em todos os lugares onde também estejam hoje reunidos e também estarão reunidos durante a semana. E também na semana, ou seja, amanhã já também lá em Concepción, terá reunião geral ali com o reverendo José Hernandes, onde se encontra nosso irmão Miguel, e depois também vai ter a reunião, o nosso irmão Miguel lá na congregação que o reverendo Moisés Figueroa pastoreia lá em Santiago. Isto seria na quarta, na quinta, e na sexta estará com o nosso irmão Sérgio Aguilar lá em Valparaíso, e no sábado e domingo estará com o nosso irmão reverendo Patrício Lara lá na Flórida, Santiago, Chile, onde pedimos a Deus que os abençoe todos lá no Chile com a presença do missionário Miguel Bermúdez Marim, e sejam abençoados todo o povo de Deus lá no Chile, e cresçam em conhecimento do seu programa correspondente a esse tempo final, e também em todos os lugares onde estarão tendo reuniões durante essa semana. Nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3: E darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de cilício. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Se alguém queira fazer-lhes mal, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. E se alguém quer lhes fazer algum dano, deve morrer da mesma forma. Esses têm poder para fechar os céus, a fim de que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda praga quantas vezes queira. Assento de misericórdia. Podem se sentar, os que estão em pé. Nos diz no livro dos selos, na página 237, diz: há 7 selos que selam este livro. Agora, depois que estes 7 selos são completados, encontramos em Apocalipse capítulo 10 que tem 7 trovões misteriosos que João ia escrever, mas foi proibido ele escrevê-los. No tempo desses tronos, no tempo desses trovões, encontramos a Cristo, anjo forte, descendo com arco-íris sobre a sua cabeça e colocando o seu pé sobre a terra, e o mais jurando que o tempo acabaria nesse tempo. E ele escreve a intercessão. Em seguida, encontramos na revelação dos selos que o Cordeiro havia deixado a sobra de mediador como intercessor e tinha vindo para reclamar os seus direitos, tudo que tinha redimido por sua morte. Ou seja, que com a vinda desse anjo forte de Apocalipse 10, com o livro em sua mão aberto, já nos mostra que essa obra
de mediador, de intercessor, havia cessado, tinha terminado. E ali do lado ele também escreve: os trovões, fim dos tempos. E passamos ao livro de citas. E passamos ao livro de citações. Na página 51. Na página 51. Parágrafo 441 diz. Parágrafo 441 diz: olhei aqui, e as 4 bestas, e cada uma delas tinha 6 asas em torno dele, e elas voavam, e etc. E elas tinham olhos de fora, dentro e atrás. E ele falava da inteligência delas. Elas sabiam o que era, o que é e o que virá, porque elas estavam ali mesmo, ao assento tão perto dele, que elas não eram humanas, tão sequer. Apocalipse 13 escreve aí: guardas do trono. Vamos aí, Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas diz isso: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e afirma as outras coisas que estão para morrer, porque não tendo encontrado as tuas obras perfeitas diante de Deus, lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, e guarda, e arrepende-te, pois se não vigias, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora eu virei sobre ti. Mas tem umas poucas pessoas em Sardes que não mancharam as suas vestiduras e andarão comigo em vestiduras brancas, porque são dignas. O que vencer será vestido de vestiduras brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. São vestidos de vestiduras brancas, essas são teofanias, as teofanias. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí na Bíblia, em confessarei o seu nome, do lado ele escreve, ele desenha uma estrela de Davi. Agora continua dizendo aqui onde nós paramos no livro de citas, na página 51, parágrafo 441, continua dizendo: guardas do trono, não guardas do templo. Os guardas do templo são os 144.000, mas estes são os guardas do assento de misericórdia. Os guardas do trono, o trono, ali mesmo, e desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 11, versículo 3. Ali mesmo, do lado de Deus, criaturas viventes, próxima coisa a Deus. Em cima ele escreve assento de misericórdia. De pé ali, a inteligência delas, elas sabiam o que era, o que é, o que virá. Elas tinham olhos do lado de fora, ensinavam que eles podiam ver o que estava por vir. Olhos dentro, sabem toda coisa hoje, olhos nas costas, os quais sabem o que era e o que é, o que era e o que virá, refletindo através das eras da igreja, o que era, o que é, o que virá. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E passamos à página 325 do livro dos selos, onde nos diz:
Se não há altar de sacrifício no céu, então, onde o sacrifício pelo pecado do cordeiro está colocado, o cordeiro está colocado, tem que ter um lugar onde o cordeiro imolado está colocado. Onde está o sangue? Agora, o incenso era o perfume cheiroso que queimava. Agora, a Bíblia diz que são as orações dos santos. Se não tem sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. E ele escreve ali: se não tem sangue no altar, as orações não chegam. Apenas através do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. E ele escreve Apocalipse 8, do 1 ao 5. E no Apocalipse capítulo 8, nós vemos aí, diz no versículo 1: quando abriu o sétimo selo, se fez silêncio no céu como que por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e se lhes deram 7 trombetas. Outro anjo veio então e parou diante do altar com um incensário de ouro, e foi dado a ele muito incenso para acrescentar as orações dos santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou à terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. E ele escreve Apocalipse 14, versículo 18, e Apocalipse 11, do 3 ao 7. E em Apocalipse 14, versículo 18 diz: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a espada aguda, dizendo: mete a tua foice aguda e vendime-na os racimos da terra, porque as suas uvas estão maduras. Agora vejam aqui o que nos fala desta página 325, que onde nos diz que as orações não chegam ao altar se não tiver sangue ali. E vejam, nesta página 273, onde ali o nosso irmão Branham nos mostra. Vamos ler desde a página 273 em cima diz, acima diz: isso exatamente deve fazer também Elias do dia presente, quando vier à igreja de hoje, restaurá-los outra vez à fé original. Não podem ver como vão a fugir, será para voltá-los, convertê-los à palavra verdadeira. Escreve aí, restauração. Agora, se vocês querem ver os cadáveres, vejamos aqui em Apocalipse 19, depois que a palavra os matou. Lembrem que Apocalipse 11 é o mesmo que Apocalipse 19, como ele nos escreveu em vários lugares. E começa a citar as escrituras. Estava vestido em uma roupa manchada de sangue, e o nome pelo que se chamava era o Verbo de Deus. E os exércitos que estavam nos céus o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as pessoas, as nações. De sua boca, como da boca de Deus, a boca de Moisés. E ele os regerá com vara de ferro. Ele escreve vara de ferro. E escreve também, do lado da boca de Deus, a boca de Moisés. E ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E lembrem este Salmo 2. Vamos ler ali o que nos diz esse Salmo. Salmo 2,
Salmo 2, versículo 9 diz: os quebrantarás com vara de ferro, como vasos de oleiro, os esmiuçarás. O que é que nos diz aí em Apocalipse 2, versículo 26, donde nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e serão quebrantados como vaso de oleiro, como eu também recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã, ou seja, lhe dará a segunda vinda do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, continuando lendo, diz: e em sua vestidura e em sua coxa tem escrito esse nome: Rei de reis e Senhor dos senhores. E vi um anjo. Agora ele vem ferindo. E a quem está ferindo? A Jezabel e a Acabe, o falso profeta, que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam por meio do céu. Aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e em cima circula a pedra angular e coloca raios. Vem e congregai-vos à ceia do grande Deus. Vinde e congregai-vos à ceia do grande Deus. Apocalipse 19, do 13 ao 17. Ali ele os entrega para que a besta e as aves os comam. Agora, observe aqui no outro capítulo: e lhe foi dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com fome, com mortandade e com as bestas da terra. A igreja jezabelina, seu corpo vai ser comida pelas bestas da terra. E ele escreve no espiritual, como aconteceu com Acabe e Jezabel no natural, vai acontecer com eles no espiritual, a igreja. Por isso ele escreve no espiritual. Veem o que quero dizer? Elias foi o profeta nos dias de Acabe e Jezabel no natural. E a mesma coisa está prometida que vai acontecer, segundo assim diz o Senhor na palavra, para com a Jezabel espiritual. É o ministério de seu espírito, e ele escreve forma espiritual. Embora Elias em seu dia foi vindicado perfeito e profundamente, ele não pôde convertê-los à palavra. Correto? Elias fez tudo o que soube, mostrou sinais a eles e maravilhas, e com tudo isso riram dele. Vão fazer a mesma coisa com esta forma espiritual. Ele não pôde convertê-los à palavra. Agora, igreja, escutem bem, vocês que estarão confusos com isso. Agora vejam, aí no quarto selo ele fala que estão confusos com isso, estariam confusos com isso. E em perguntas e respostas, em uma das perguntas, ali também lhe dizem que estão confusos, alguns estavam confusos com isso. Vamos procurar aqui rapidinho, esta parte aí onde ele nos fala, nos lê essa pergunta. Isso está na 408, a pergunta 17 diz: Irmão Branham, esse sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus dos 3 anos e meio durante a tribulação depois do rapto, alguns estamos confusos, enrolados com este ensinamento. Vejam, aí ele já estava falando nessa mensagem do quarto selo que as pessoas iam se confundir desse ministério de Elias em sua quarta manifestação com o ministério de Elias em sua quinta manifestação, que seria para os judeus. Aí ele responde e diz: não é o mesmo, são dois homens diferentes.
Eliseu que veio na forma ou lugar de Elias, não foi Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre o homem chamado João Batista, tão pouco, muito menos foi Elias. E quando um homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado no final da era de Laodiceia, não vai ser Elias literal, será melhor, um gentil ao seu povo. Então o espírito de Elias, vindo nesta ocasião a estas pessoas, será um judeu, porque sempre a pessoa é enviada ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação. E ele escreve: o quinto Elias é igual, será um judeu. E aqui ele lhes diz, a igreja ali. Agora, igreja, escute bem, vocês que estarão confusos com isso. Dos milhões que houve na terra nos dias de Elias, quando Acabe e Jezabel estavam reinando, sendo eles o tipo e antitipo de hoje deste mundo, desse mundo todo, somente havia 700 salvos pela pregação de Elias, correto? Exatamente. Elias não conheceu nem o primeiro, ele acreditava ser o único salvo, até que Deus lhes abriu um dos selos e mostrou a ele os mistérios do livro, e que tinha 700 que nunca haviam rendido culto a esses credos desse dia. Agora capte a revelação tão grande aqui. Deus abriu seu livro a Elias e disse a ele: espera um pouco, filho, eu tenho 700 metido por aqui e por ali, que têm os seus nomes escritos no livro desde antes da fundação do mundo, são meus. Agora, vejam, aí escreve: João viu. Deus abriu um selo a ele, por isso João estava tão regozijante. Como vimos a outra noite, ele deveria ter visto o seu nome escrito. Elias tinha pregado, tinha feito tudo o que sabia, e ainda assim riram dele, e ele dizia todo tipo de blasfêmia. Diziam: tu és a razão de todo este mal, tu és um espírita, tu provocou que chegasse a nós esse mal todo, tu és culpado. Jezabel até tentou cortar a cabeça dele, correto? Todo mundo estava contra ele. Então ele disse: Senhor, fiz tudo o que tu me mandou fazer, fiquei exatamente na tua palavra. Quando tu me falaste algo, eu era sem temor. Eu me apresentei diante o mesmo rei e os demais e disse: o assim diz o Senhor, e tudo o que disse a eles aconteceu. E agora estou aqui, o único que restou, e querem até me matar, a mim. E Deus disse: eu vou abrir um dos selos. E escreve quarto selo, e te mostrar algo. E aí ele mostrou algo. E aí ele escreveu algo, porque mostrou algo aí. Veja, eu ainda tenho 700 que não dobraram os joelhos a esses credos e nem se uniram a essas denominações. Tem 700 prontos para o rapto. E disse ao seu profeta, o qual sempre revela a sua palavra através das Escrituras: eu ainda tenho 700 nomes preparados dessa geração. E ele escreve pentecostal. Eles não dobraram os joelhos, como diríamos nesse dia, a nenhuma organização religiosa. Tem um lugar onde ele escreve desses 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, e coloca que são, e é igual aos 144.000 judeus. Agora vejam a pergunta que fazem a ele a respeito disso. Vamos procurar aqui, o qual está na página 412. A pergunta número 20 diz: você quer dizer que foram 7.000 ou 700 os que não dobraram os joelhos a Baal? E ele responde: eu quis dizer 7.000, me perdoe. E amigos, vocês ali ouvindo esta fita, eu não quis dizer assim. Eu sou ministro do Evangelho e preguei tantas vezes sobre isso. Eu sabia que foram 7.000, mas eu falei 700. O problema foi porque eu não li diretamente das Escrituras, e isso me veio à mente enquanto eu estava pregando, e disse 700 ao invés de 7.000. Eu cometo erros deste tipo o tempo todo, porque eu sou um pouco sem estudo. Me perdoe, eu não quis dizer assim. Continua dizendo aí:
Eles não dobraram os joelhos, como diremos neste dia, a nenhuma organização religiosa. Você vê o que digo? Então, tem que ser. E é de acordo com a palavra. Quando o homem chega à cena, vai ser um profeta tão certo como eu estou de pé nesse púlpito. Ele ficará corretamente com a palavra, não vai se desviar para satisfazer ninguém e nenhum credo e etc. Vai ser uma pessoa que gosta do ar livre, do deserto, como foi Elias e João. Odiará as mulheres imorais e atingirá duro. Assim Elias fez e João também. Estará reto com a palavra. Estará contra as organizações. E aí cita a escritura de Mateus, capítulo 3 diz: e não penseis dizer dentro de vós, Abraão temos por pai, porque eu os digo que Deus pode suscitar filhos a Abraão até desta pedra. Eu estava procurando aqui que também tem outro livro aberto. Nesta página 274, onde diz no parágrafo: os selos, Deus abriu o selo, por isso João estava tão regozijante como vimos na outra noite, e devia ter visto seu nome ali escrito, e aí a mão esquerda na margem ele escreve nome, livro, ou seja, o seu nome no livro, e desenhe uma pedra angular e as eras, para que não me passe essa anotação aí. E também no parágrafo, no penúltimo parágrafo, diz: o único que ficou e até querem matar a mim. E aí do lado ele escreve Apocalipse 11, do 1 ao 19, 7 do 1 ao 17, 14 de 1 a 9, 10 de 1 a 11, 1, 19 do 11 ao 21, Romanos 11, escreve Romanos 11 do 1 ao 12 e 11 do 15 ao 29. Deve confirmar essa partezinha aí. Agora continua dizendo, na página 275 diz, onde paramos aí nessa escritura, amigos, aí o tem. Aqui está o quarto selo aberto. Ele escreve do lado um selo predito e escreve o quarto selo aberto. Os cavaleiros de 4 cavalos são revelados ao melhor entendimento. Isso tudo é o que aconteceu na terra. No próximo selo veremos o que acontece no céu e as almas debaixo do altar. Vimos tudo em relação a esses 4 selos. Amanhã mudamos a cena da terra para ver onde João viu para cima e viu as almas debaixo do altar, o altar do sacrifício. Passado amanhã pela noite veremos o juízo que cai. Escreve juízo. Agora, eu não sei o que significam estes selos que nos restam pela frente, apenas os escolhi como vocês também os fizeram. Domingo pela noite nós vamos ver o silêncio que houve por meia hora. E escreve meia hora de silêncio. Tem algo que aconteceu nesse tempo. Eu estou sob a expectativa de que Ele vai revelar. Ele o fará. Eu estou confiado que o fará. Escreve Apocalipse 19 e veja o que continua dizendo. Tivemos que tocar de diferentes escrituras como Apocalipse 19 para mostrar que ele veio de Cristo, aniquilará o anticristo. Que a vinda de Cristo aniquilará o anticristo. E aí ele desenha uma seta apontando Apocalipse 19 e uma seta à anotação meia hora de silêncio. E ele tinha dito, tem algo que aconteceu nesse tempo, vejam. O que acontece nesse tempo da meia hora de silêncio? A vinda do Senhor. E das coisas que estarão acontecendo será que aniquilará o anticristo com a sua vinda, com essa pedra não cortada de mão.
Agora lembrem que o anticristo é um homem, é esse espírito do inimigo que vem encarnado, que vem ungindo a um homem, o qual nos diz na página 146 do livro dos selos abaixo, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora nós vimos nessas escrituras como Deus está nos mostrando que com a vinda do anjo forte, a vinda de Apocalipse capítulo 10, com o livrinho aberto em sua mão, o tempo de intercessão, redenção no céu, sob a dispensação da graça, termina. E Deus, então, está mostrando ali que sob este propiciatório, onde Ele nos falou em Revelação capítulo 4, parte 2, que vem um novo propiciatório, onde Ele nos mostrou, aqui no livro dos selos, que onde há misericórdia é nos ministérios de Moisés e de Elias. Na página 369 do livro dos selos, onde nos diz. Agora, fixemos os últimos versículos do Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas estas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles zombaram da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Escreve o anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Era tarde demais e eles conheciam muito bem o castigo que lhes esperava. Tinham ouvido isso tudo. Agora lembrem que eles, ou seja, os que estarão encarando todas estas coisas, estão ouvindo e estão escutando, e pela maneira que falam e indiretamente, digamos que discutem tudo, é porque ouvem. E vejam, eles sem perceberem estão encarando estas coisas que estão sendo faladas nesse tempo final, onde Deus está nesse propiciatório, neste assento de misericórdia, dando assim misericórdia pela última vez. E veja o que acontece. E chegam então a uma parte onde eu estou procurando aqui o lugar, que é, vejam aqui mesmo na página 276, nós tivemos na 275, mas veja a 276 abaixo, aí já terminando diz: tem pessoas lá ainda igual vocês, mas é esse sistema que mata. Esse é o espírito anticristo que os faz chegar ao ponto onde não ouvirão a verdade. Vejam. E aí ele escreve: o espírito do anticristo
não os deixará ouvir a verdade. E quando já chegue a esse ponto, a esse nível, que nem sequer estejam escutando, porque, vejam, quando a pessoa sabe que ainda ouvem, seja para zombar, seja para criticar, seja para rirem, para fazer piada, seja para o que for, mas estão ouvindo. Vejam, ainda tem tempo para eles, porque isso que eu vou ler para vocês ainda não aconteceu. Vejam, e pelo que Deus tem estado nos mostrando, enquanto existe esse alerta de que o que vem é tão duro, e enquanto tem esse alerta para que, se não entendem, melhor que se calem, e ainda tem esse alerta que melhor continue ouvindo, melhor continuarem ouvindo então a mensagem, e que fiquem quietos enquanto continuem pressionando sobre isso a Deus. Deus continue pressionando sobre isso, tem oportunidade, porque Deus não deseja que ninguém se perca, que ninguém seja apagado do livro da vida, que ninguém tenha que passar pela tribulação. Mas sabemos que tem pessoas que não vão ter essa oportunidade, mas terão outras que sim, e por essas é que Deus ainda está fazendo esse chamado. Porque veja o grupo de irmão Branham, vão entrar. E isso quer dizer que tem que entrar através desse propiciatório e assim obter a misericórdia de Deus e obter a fé de rapto. Se para o grupo do nosso precioso irmão Branham, liderado por José, o seu filho, tem oportunidade, quanto mais para os que têm estado nessa trajetória e têm chegado até aqui. Talvez alguns foram enganados por alguns líderes, outros estão confusos, os líderes mesmos estão ali enrolados, confusos com certas coisas e não entendem, mas que ainda ver Deus falando misericórdia nessa etapa onde estamos, irmão, é momento de você refletir e veja que Ele está chamando eles ao arrependimento. E você seja uma pessoa que diga: Senhor, eu falhei, me perdoa. E se colocar no caminho, se colocar marchando, porque vejam que a noiva ali, houve alguns, os de trás dizem que estava como saindo do compasso, e ele lhe chamou a atenção. Agora, você não vê isso, que é o Espírito de Deus chamando a atenção aos que pertencem à noiva? Agora, antes que isso aconteça, vejam, esta parte aqui, onde ele diz, tem pessoas ainda na página 276, tem pessoas igual vocês, mas esse sistema que mata é o espírito anticristo que os faz chegar ao ponto onde não ouvirão a verdade. Vejam, vai chegar até esse ponto e não ouvir, porque enquanto estão escutando, lembrem, a esses são os que nos diz ali onde lemos na 369, eles tinham ouvido todas estas coisas, mas vai chegar
um momento onde vão deixar de ouvir, porque vejam, e lembrem como explicamos outra noite, o assunto de estar selado. Se um homem ouvia a trombeta do jubileu e rejeitava aceitar a sua liberdade, então o levavam num poste e com ali algo pontiagudo, o furava a orelha por onde a pessoa ouve, e a fé vem pelo ouvir. Depois, se ele ouve e rejeita a sua liberdade, então tem que servir ao seu amo denominacional pelo resto da sua vida. Agora vejam que uma vez que rejeitam a liberdade, e então já como fizeram lá, como faziam lá, que não queriam a liberdade quando essa trombeta soava e queriam ficar ali na escravidão com seu amo, era furado a sua orelha, e ali está nos dizendo que é pela orelha onde ouvimos, escutamos. E como a fé vem pelo ouvir, vai chegar um momento onde a pessoa já não vai poder ouvir. Ou seja, não poderão obter a misericórdia, não poderão obter a fé de rapto. Enquanto ele está pregando, enquanto ele está falando nesse tempo, dizendo e exortando aos irmãos que permitam que o Espírito Santo lhes guie e lhes mostre, e que orem a Deus e que abram o entendimento e que vejam diante dos seus olhos a promessa que Deus está fazendo e cumprindo nesse tempo, como foi prometido pelo precursor e o precursado, e que estejam conscientes de que nada do que eles pensavam era, e que todas as interpretações do que eles tinham em sua mente e do que eles pensavam que havia o mensageiro dito em sua mensagem, não era assim como eles pensavam. Deus pode começar a operar na sua vida e abrir o entendimento deles, como foi abrido a muitos irmãos que estão regozijantes com este avivamento que Deus está nos dando nesse tempo, nesta preparação para o rapto. Se você se humilhasse diante de Deus, como diz ali, se o meu povo, vamos ver onde está essa anotação nas Sagradas Escrituras, na dedicação do templo, lá vamos ver onde está essa porção, que é a Escritura que nós lemos no domingo. Diz, Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 12: E apareceu o Senhor a Salomão à noite, e ele disse: Eu ouvi a tua oração, que tu escolhestes para mim este lugar por causa do sacrifício. Se eu fechasse os céus para que não tenha chuva, e se mandar que o grilo consuma a terra e enviar pestilência ao meu povo, e se meu povo se humilhar, sobre o qual o meu nome é invocado, e orarem e buscarem o meu rosto, e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora vejam como as orações podem então chegar à presença de Deus através do seu novo propiciatório, e se humilhando diante de Deus, Deus vai perdoar esse pecado de incredulidade. Agora vejam que ali eles diz que tinham ouvido isso tudo. Página 369. Eles tinham estado em cultos como este e tinham ouvido todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas haviam predito. E ele escreve misericórdia pela última vez. Mas o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E escreve Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem
recebe misericórdia. Agora vejam que o irmão Branham sabia que a porta da misericórdia sob a dispensação da graça estava por se fechar. Na página 329, ali, já na oração final do quinto selo, ele diz: eu creio com todo o meu coração. Vamos começar desde esse parágrafo. Senhor e Deus, teve uma grande quantidade de mãos levantadas essa noite, e eu estou certo que Tu és o mesmo Senhor que operou na expiação faz muitos anos, e agora, ao ver a abertura destes selos e as coisas grandes que estão acontecendo nestes últimos anos, eu creio com todo o meu coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar, e estás pronto para viajar para cá, para levantar o teu povo, enquanto ainda tem lugar e a porta está aberta. E escreve aí, a porta se fechando. E neste outro livro dos selos, nesta página 329, ele diz aí, para o rapto, ele se levantará o seu povo, e ele escreve aí, para o rapto. E vejam, continua dizendo, vamos ler um pouquinho mais aí. Enquanto ainda tem lugar e a porta está aberta, como aconteceu nos dias de Noé, que estas preciosas almas que habitam no corpo, neste tabernáculo terrestre, o qual algum dia será desfeito pelas suas mãos mortais que foram levantadas, porque os seus corações têm convicção e professam que eles creem e querem aceitar o teu convite quanto à salvação. Agora, em vista deste livro selado que nos foi aberto, Senhor, nesta noite, dá-lhes uma vestidura da justiça, e escreve corpo teofânico de Jesus Cristo, e veste a sua alma, e escreve com a teofania, para que possam ficar diante de ti, naquele dia que está ao alcance. Vejam que aí pela palavra falada desse profeta, vejam como foi com os filhos da irmã Ratziwright, mas aqui estamos falando agora neste momento do povo que nesse tempo final recebeu a mensagem, e estamos falando do povo, do grupo do irmão Branham, porque para nossos parentes, todos os crentes, nesse tempo final, Deus nos dará todos os que amamos e o que nos amam. Ou seja, que nossa herança, parte da nossa herança está composta também de nossos parentes. E assim como foi dado à irmã Ratziwright, os seus filhos, Ratziwright, assim Ele também nos dará os nossos familiares. Mas estamos aqui falando deste grupo, que é a família espiritual, a qual é maior que a terrena. E como os amamos, vejam, Deus estende o seu amor através do seu instrumento e lhes fala, e ainda os pressiona. E observe que ele diz em um lugar onde ele fala de que se pudesse, vamos ver onde é que se encontra essa parte, na 377 do livro dos selos, onde nos diz: e aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Senhor, o que devo fazer? O que mais posso fazer? Agora vamos ler um pouquinho antes, porque vejam,
Desde a 376 abaixo ele diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, de um cabo do céu até o outro. Assim diz, depois continuou com a parábola da figueira. Ali se deteve com o sexto selo, não entrou o sétimo. Falou do primeiro selo, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e ali parou. E logo adiante seguiu com as parábolas. Disse: estas coisas serão. Lhes estava dando respostas às suas três perguntas: como serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E o que será? Que sinal haverá do fim do mundo? E acontece que este sexto selo foi o fim do mundo. E desenha uma estrela de Davi e escreve: o sexto selo é igual ao fim do mundo. O que é o fim do mundo? Qual é o sinal do fim do mundo? Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Depois, quando o sétimo anjo tomou a trombeta, levantou as mãos e jurou pelo que vive para sempre e jamais, que o tempo não será mais, a terra estava dando à luz a uma terra nova. Tudo termina ali. E aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Deve fazer a todo ser humano deve fazer tremer. Senhor, o que devo fazer? O que mais posso fazer? Depois, ao pensar naquele lugar, ele escreve sexta dimensão. Ou seja, ao pensar nas bênçãos que Deus tem, se a pessoa parte, pois vai ali descansar. E se permanece vivo, essas teofanias virão e nos transformarão. Ou seja, todas estas bênçãos contidas e naqueles que estão sendo preparados para o rapto. E diz: e depois de ter visto estas pessoas tão preciosas, eu podia ver o meu próprio corpo ali sobre a cama e disse: ó Senhor, eu não posso passar isso despercebido, tem que chegar aqui, eu tenho que forçar eles, e eu ia puxar eles, tirar eles da congregação e forçá-los. Mas irmãos, a pessoa não pode fazer isso. A Escritura mesmo dizem: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Mas essa é a consolação: todo o que o Pai me dá virá a mim, e ao que vem a mim não lanço fora. João 6,37. Todo o que venha nesse tempo final, humilhado diante de Deus e arrependido de todo o coração, Deus não lançará fora, mas melhor vai ser como este filho pródigo. Da Escritura, isso está em São Lucas, capítulo 15. Veja, desde o versículo 25 diz: e seu filho mais velho estava no campo, e quando viu, porque já o tinha recebido. Veja, versículo 23 diz: e trazei o bezerro gordo, e matemos e comamos, e façamos festa, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a se regozijar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e se aproximou da casa, ouviu a música e as danças, e chamando a um dos criados, perguntou o que era aquilo. E ele disse: o teu irmão veio e o teu pai fez com que matasse um bezerro gordo, por ter recebido bom e são. Então se irou e não queria entrar. Saiu, portanto, seu pai, e rogava a ele que entrasse, mas ele respondendo, disse o pai: eis que tantos anos te sirvo, não tendo te desobedecido jamais, e nunca me deste nenhum cabrito para me regozijar com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que consumiu todos os teus bens com prostitutas, te fizeste matar um bezerro para ele, um bezerro gordo?
E então ele lhes disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era necessário fazer uma festa e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, se estava perdido e foi encontrado. Vejam a misericórdia de Deus por um filho. Diz que quando um se perde, diz, não deixa 99 e vai procurar por todos os lugares esta ovelha perdida. Vejam, é o que Deus está nos mostrando nesse tempo final. E mais, nesses dias, tem nos mostrado de que tem tempo para esta ovelha perdida, tem tempo para esse grupo do nosso irmão Branham, o qual, quando este grupo já entre, aí já virão a bater na porta e não poderá ser aberta, porque ele abre e ninguém fecha. A porta da dispensação do reino, a porta da era de pedra angular. Mas ele também vai fechar essa porta e ninguém a poderá abrir. E virão a bater na porta, e a porta é Cristo, ungido Messias, em sua segunda vinda. Virão tocar no véu de carne, bater no véu de carne, aclamar, gritar, chorar por misericórdia, como fez aquela irmã, aquela jovem de 22 anos, que depois procurava o profeta para bater a porta, para encontrar misericórdia através do irmão Branham, mas puxou e já não teve tempo, e ali ele ainda estava no trono de intercessão, fazendo intercessão por todos os pecados que o recebia, por todo pecador que o recebia como seu Salvador. Agora ali não houve oportunidade para aquela pessoa, quanto mais agora que ele vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e para juízo às nações, mas para os filhos de Deus tem misericórdia, quanto mais nesse tempo. E na página 328, vejam ali, já parei terminando, vejam, nos diz: se as pessoas, aí nos fala do que ele fez ali em sua primeira vinda, mas eu quero chegar a um ponto aqui, vejam, se a pessoa ou pessoas que desejam isso estão presentes e o querem aceitar sobre a base da sua fé no sangue derramado, ao qual Deus teve que derramar para você, e sofreu mais que qualquer mortal, porque nenhum mortal podia sofrer daquele jeito, até chegar ao ponto de onde a sua própria agonia separa a água do seu sangue, nas mesmas veias, nas veias mesmo, antes de chegar ao Calvário, o seu corpo suou gotas de sangue, o seu coração estava angustiado por ver o que tinha adiante. Ele sabia que seria um caminho muito duro, muito difícil. Mas vejam, ele disse, podia ter rejeitado esse dever. Irmão, eu podia ter rejeitado o que ele me encomendou, mas voluntariamente eu fiz por vocês e por mim, e eu voluntariamente eu vou fazer por você. E como vai rejeitar? Ele disse, é possível que você possa rejeitar amor tão sem igual? Vejam, isso foi na sua primeira vinda, e isso também é em sua segunda vinda, porque estamos na era do amor divino, e será a grande vitória do amor divino. Portanto, o amor divino está sendo também expressado para todo aquele que receba a mensagem de Moisés e Elias, o qual estaria recebendo misericórdia, a misericórdia de Deus pela última vez. Eu podia ter rejeitado, e eu não fiz, senão que eu voluntariamente o fiz por vocês. Assento de misericórdia. Esse é o tema
que temos tido nessa pequena conversa, nessa ocasião. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. E que Deus abençoe nosso irmão Miguel Bermudes Marinho, mantenha são e o mantenha forte e o ajude nesse tempo final a continuar sendo de grande bênção para todo o povo de Deus, e Deus continue através dele confirmando a fé em todos os lugares onde ele vá, e também nas transmissões que se fazem, onde ele também tem participação e tem também atividades, os sábados e todos os dias onde esse ministério de apóstolo esteja operando. Que Deus continue engrandecendo esse ministério em favor da igreja do Senhor. Oramos sempre com nossas orações ao nosso missionário Miguel Bermudes Marinho. Que Deus abençoe grandemente a todos nesse dia de hoje, terça 24 de outubro deste ano de 2023. Assento de misericórdia foi o tema que tivemos nesta ocasião. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês.